Professor, dando continuidade à nossa conversa, como tudo é muito novo, é óbvio que há uma série de dúvidas, questionamentos, divergências, isso é natural e é salutar, não é verdade? Vozes estão se levantando no sentido de que também se instaure nos tribunais superiores os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Quero repetir que ambos, tanto o IRDR como o recurso especial extraordinário repetitivo, são espécies do mesmo gênero, abrangidos ou abrigados pelo artigo 928. O senhor entende que é possível, qual seria, se positiva a resposta, qual seria a utilidade dos IRDRs nos tribunais superiores? E vou aproveitar e passar para a professora Márcia para que formule uma pergunta para que o senhor já as responda de uma vez só, para ganharmos tempo. Pode ser? Pode. Então, professora Márcia. Professor, a minha dúvida é a seguinte, é minha não, é de parte da doutrina. Cabe recurso especial e recurso extraordinário quando há a decisão do IRDR em uma ação concreta, aquele processo que é escolhido para onde será formulado o IRDR. Ocorre, até aí não temos dúvida disso. O problema é que esse IRDR pode ser decidido ainda que haja desistência desta ação. Desaparece a ação, mas continua o incidente. Neste caso, esta decisão que é proferida no incidente seria passível de desses recursos também para as cortes superiores, considerando que a competência deles é uma competência constitucional e que não abrange essa hipótese da decisão no incidente que não seja num caso concreto? Tudo bem, vamos discutir então, primeiro essa questão que o professor Ayub trouxe, do repetitivo no tribunal. Eu sempre, na minha vida, pergunto qual é o efeito prático. Se tiver efeito prático, sim, muito bem. Então falamos de utilidade, né? Utilidade. Vamos pensar um pouco. No primeiro momento, pode parecer que não teria nenhum efeito prático, no primeiro momento. Por quê? Porque se nós vamos chegar ao mesmo ponto, né, no julgamento de um ou de outro, que é a formação do precedente, e se nós imaginarmos que o recurso repetitivo, né, ele é afetado e ele tem um procedimento um pouco até similar, em certo sentido, ao procedimento relativo ao IRDR, não é? Eu vejo, do ponto de vista prático, não vejo, em princípio, vantagens. O que nós temos que ver, e aí eu não estou, por isso que nós estamos debatendo aqui com uma certeza, do ponto de vista do procedimento, se nós teríamos alguma diferença, por pequena que seja, de um procedimento para o outro, que, por exemplo, que o procedimento do IRDR pudesse oferecer uma oportunidade maior de participação de terceiros, de apresentação de provas e de argumentos. Então, naquelas questões que o ministro entendesse que o repetitivo, por exemplo, com relação a participações ou não, até onde eu me lembro, quer dizer, o procedimento é mais ou menos comum. Você pode chamar um amicus curiae, pode haver intervenção de terceiros, do Ministério Público, não pode haver desistência, pode prosseguir. Então, eu não, nesse primeiro momento, se nós, com uma lupa, não conseguirmos ver alguma vantagem do ponto de vista do procedimento que pudesse somar no sentido de obter uma decisão, vamos dizer, mais justa, não é? Com um maior exame e esgotamento de instrumentos e tal, eu não vejo, do ponto de vista prático, neste primeiro momento, o porquê fazer isto, né? Vou colocar só um pontinho, só para seu raciocínio. Em tese, é mais fácil a instauração de um IRDR do que a admissão de um especial extraordinário. Esse já não seria um motivo suficiente para demonstrar a utilidade do IRDR instaurado nos tribunais superiores? Não sei.
note bem, primeiro nós estamos falando de afetação. Né? Nós estamos falando de afetação. Né? E afetação quando está lá. Quando está aqui, nós temos todo o procedimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, a sua colocação é que seria mais fácil instaurar o IRDR. Eu tenho uma certa dúvida, porque, de acordo com o sistema, e eu não sei se o Supremo Superior vai seguir, não é, o processamento do IRDR até a admissibilidade, ele pressupõe que o órgão competente o faça. Já no recurso especial e o recurso extraordinário repetitivo, nós não temos esta necessidade de que o órgão competente para o julgamento faça o juízo de admissibilidade. E isto, ao mesmo tempo que seria mais rápido, no início seria muito mais lento a seguir. Isso já foi feito. Então, eu acho que, eu não sei se também traria essa vantagem. Quer dizer, Aildo, não sei. professor Paulo César, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, porque, ao que me parece, o IRDR, ele na verdade é um rito sumário do recurso repetitivo. Não, o rito sumário. É um rito sumário. É um espelho ao invés em momento anterior. De, num caso concreto, se esperar toda a marcha processual, que é longa, demorada, que inclui não só a discussão de direito, como a investigação sobre os fatos, você tem um incidente dentro do tribunal, já direcionado para a segunda instância, né? O que poupa tempo, com limite de tempo para o seu julgamento, tá certo? Que faz com que, ao mesmo tempo, você mantenha a pluralidade do debate, porque você não isola o debate para a Corte Superior. Esse debate, como no controle, vamos chamar assim, difuso, ele ocorre também nas instâncias ordinárias, e a partir de um julgamento célere, você leva essa discussão para o STJ de forma mais rápida, de modo a evitar delongas desnecessárias em relação, inclusive desperdício de esforço, em relação aos julgamentos dos casos individuais por todo o país. Quer dizer, então, se você tem esse rito sumário e que está previsto em lei, eu não acho que seja possível você interpretar isso de um modo que abrevia ainda mais esse procedimento, de modo a que seja possível levar isso diretamente para o STJ. Eu não vejo. Você estaria descumprindo o rito legal que prevê essa marcha. Primeiro a decisão do tribunal, depois a decisão. Mas só fazendo uma ressalva, não é a minha posição, não. Eu fiz a colocação de que há vozes que defendem isso. Não estou dizendo. Eu não tenho utilidade da sua pergunta. Como você fez a pergunta. Não é a minha. A minha resposta seria muito simples. Eu não sei. Eu não sei se seria. Eu não vejo utilidade por enquanto. Talvez uma revisão, que eu já cheguei a conversar isso com o professor Paulo no período, no momento anterior, em razão do que eu ouvi. Mas eu não tenho uma posição. A princípio, eu chegaria também à conclusão de que não há utilidade que justifique. Seria uma inversão do sistema. Mas, enfim, eu não vejo só sobre esse aspecto de utilidade, não. Eu acho que haveria uma ilegalidade. Porque você estaria atropelando o rito legal. Por isso que eu falei uma inversão. A lei, no controle, vamos chamar assim, analogicamente difuso da legalidade, né, ela prevê o julgamento de primeira instância, julgamento de segunda instância, com todos os recursos inerentes ao esgotamento das instâncias ordinárias, para depois chegar ao STJ. E só nesse momento o STJ terá a oportunidade de suscitar o recurso repetitivo. Quanto tempo demora isso? O rito do recurso do IRDR. Já no início, quer dizer, ou seja, começaram a ser propostas ações que já suscitaram controvérsia. Você já pode suscitar perante o tribunal, com limite de julgamento de até um ano. Com possibilidade de suspensão em razão das tutelas, perdão, e com previsão de recurso, para o STJ. É evidente, me parece bastante claro, que isso vai ser uma forma de levar essa discussão a nível nacional muito mais rápido. Lógico. Tá? Então, você usar, ter em mente o RDR como um instrumento de pacificação no âmbito regional é desvirtuar a ideia que concebeu a criação
aliás, de uma iniciativa bastante louvável. Então, professor, a sua opinião coincide com a do professor Paulo César, de que não há por enquanto, mas sugiro que fiquemos todos atentos, porque, de fato, isso já foi ventilado. Se você suscitar desde o início lá, eu acho que de duas uma, ou você está desrespeitando a regra legal que sistematiza o recurso repetitivo, que pressupõe julgamentos da instância ordinária já esgotados, que é o pressuposto constitucional para a interposição do recurso especial ou do extraordinário, ou você está desrespeitando o rito do IRDR, que prevê essa fase preliminar, que é o julgamento aqui dentro do âmbito regional. Tá? São institutos criados para situações diversas. Né? Por isso é que você usar um instituto que foi criado para enfrentar determinado tipo de situação para uma outra que tem um mecanismo próprio é perder tempo. Mas eu acho que a gente tem um outro problema, que é a questão do cabimento dos recursos para as cortes superiores em todas as hipóteses de RDR. E você tem hipótese de RDR que é local. Puramente problema do Rio de Janeiro. Um tipo de ação que só está surgindo no Rio de Janeiro. Tem que se esgotar no IRDR, então. E, em tese, sim, se esgota. Não cabe recurso. Não cabe recurso. Nós precisamos ver que nós mudamos um pouco o conceito do nosso sistema processual. Está ali, não é? Inclusive as decisões dos órgãos dos próprios estados em questões regionais vinculam do mesmo modo que outros. Isso também, porque nós podemos ter centenas de milhares de processos relativos a uma questão de direito regional. Exatamente. E precisa ter a mesma solução. Professor, a pergunta da professora Márcia, o senhor quer que ela repita? Porque nós acabamos que se engata agora muito, né? Mas o problema do recurso... Do cabimento do recurso especial extraordinário. Nós passamos por isso, né? Especialmente quando não há uma ação sustentando aquela decisão do IRDR. Houve uma desistência, uma coisa... Entendi, mas esse tema é interessantíssimo e eu vou além. Há quem sustente que mesmo em caso de não desistência do RDR, não caberia haver inconstitucionalidade, porque a Constituição fala em causa decidida. Né? Então eu acho que aí nós temos que, às vezes, buscar no passado alguma solução que levou ir ao passado para entender a súmula 513, que isso é baseado em cima da súmula 513. Isso é muito interessante. Primeiro, nós precisamos saber que a súmula 513 foi feita em 1969. Isso é muito importante. Eu não conheço, eu não nascido. Lá, no tempo do Panca. E o pior não é isso. E o pior não é isso. Por que veio a súmula 513? Naquela época, no incidente de inconstitucionalidade, se discutia se ele desafiaria recurso extraordinário direto ou, depois da decisão da questão da constitucionalidade, haveria o julgamento da causa e aí sim que caberia o recurso extraordinário. Até a súmula, até 1969, o Supremo, havia uma divergência imensa no Supremo, por isso que veio a súmula. Quer dizer, naquela época já se discutia, mesmo com as constituições, se seria, vários ministros entendiam que seria possível ou não. E veio a ser consolidada a súmula, finalmente, em 1969. O que também quer dizer que ela não possa ser modificada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que é causa decidida? Quer dizer, nós aqui, eu acho que nós vamos evoluir um pouco. Às vezes eu vejo pessoas jovens sustentando posições tão formalistas, não é? Com o processo como instrumento. Qual é o conceito de jurisdição hoje? Não é? A abrangência da jurisdição, dos equivalentes, totalmente diferente de 1969. O que é causa decidida? Causa decidida, eu tenho que ter lide necessariamente? Eu tenho que ter conflito de interesses para ter causa decidida? Quer dizer, nós estamos numa época em que a mesma Constituição de 88
Nós tínhamos em 88, nós só tínhamos a Lei da Ação Civil Pública de 85. Nós não tínhamos nem o Código Consumidor de 90. Quer dizer, aquilo era um passado. Quer dizer, a evolução da interpretação dos princípios constitucionais, nós não podemos ficar presos a esse rigor técnico formalista. E o princípio do acesso à justiça, né? Todos esses princípios hoje da dignidade da pessoa humana, tudo isso, todos esses princípios são fortemente afetados pelo sistema que nós estamos vivendo hoje, de centenas de milhões de processos. Então nós temos que interpretar a jurisprudência, a Constituição de modo evolutivo, não é? Não vamos ficar parado no tempo. Olha, causa é decidida, não é causa, não cabe recurso. Jurisdição é jurisdição. Então, a jurisdição tem novos conceitos e tudo. Então nós temos que nos adaptar à realidade. Não é? Nós temos que pensar não em como não resolver. Às vezes eu penso o seguinte, a pessoa olha e digo, como é que eu vou atrapalhar? Como é que eu vou criar o problema? Eu sempre olho de forma construtiva. Como é que nós vamos fazer para poder fazer o Instituto funcionar? Ou seja, procura-se a solução e depois se dá a roupagem jurídica. Esse é o direito, né? Porque é o bom senso justificado. Mas com bases sólidas, dentro dos princípios constitucionais, dentro do que significa, qual é o conceito, o que significa a causa decidida. E professor, se a gente for considerar que a causa decidida é a ação, raramente nós vamos ter uma causa decidida em RDR, porque a RDR vai julgar a questão do direito. Nossa, o fato que está dando sustentação a essa causa vai ser julgado pelo juiz. É a própria tese jurídica. A tese amanhã jurídica, eu posso, dentro do meu conceito, incluir aliás, a causa decidida, essa nova criação que não existia em 1969, não existia em 88, não existia. E mais, eu repito, a súmula 513, ela havia uma discussão muito grande, que vários ministros entendiam que cabia, evidentemente, recurso direto naquela época. Quer dizer, lógico, aqui é um pouco diferente da outra, mas eu vejo com absoluta tranquilidade o cabimento do recurso, todas essas razões. Você pode ter várias questões jurídicas numa ação e apenas uma ou duas serem de interesse do IRDR. As demais não. Então, as demais elas podem ficar suspensas por causa da questão da prejudicialidade, das questões que vão ser objeto do IRDR. Mas elas não vão ser resolvidas no IRDR. Elas terão que ser resolvidas depois. Quer dizer, então, se a gente pensar assim, raramente vamos ter possibilidade de recurso para as cortes superiores em caso de IRDR. Eu acho que a questão aí é de cunho mais constitucional, né? A interpretação que se vai dar ao dispositivo da Constituição, que é o artigo 102 e 105, que regula o recurso especial. Né? E se você entender que o recurso especial é regulado exaustivamente por esses dispositivos, realmente eu entendo aqueles que questionam a constitucionalidade dessa disposição que cria esse novo recurso. Né? Agora, eu não sei se hoje a gente pode começar a discutir novamente sobre essa interpretação, que me parece que é a que vem sendo dada ao longo dos anos a esses dispositivos constitucionais, que essas regras esgotariam a matéria. Se a existência dessas regras por si só vedaria ao legislador ordinário criar outras hipóteses de recurso dirigidos ao STJ e ao STF. Esse é o problema. Eu acho, mesmo porque, no caso aqui, esse RDR, ele foi criado não só para atender o interesse individual, ele foi criado para atender o interesse público. Eu acho que só para. Exatamente. Então você pode buscar na Constituição outras fontes para justificar essa criação legal do novo Código de Processo Civil. O princípio da efetividade, você pode usar o princípio da razoável duração do processo, porque como a gente já conversou aqui, esse RDR é um processo sumário de recurso repetitivo. Quer dizer, então, eu acho que o ponto é esse, é discutir se hoje, à luz da realidade do processo civil atual,
você pode ter essa visão restrita a respeito da interpretação dos artigos 102 e 105 da Constituição. Isso é uma questão muito interessante. Isso certamente será enfrentado pelos tribunais superiores, porque eu concordo com o professor Paulo César que você interpretar esse dispositivo como inconstitucional, na verdade, você vai estar desvirtuando completamente o IRDR, vai quebrar a espinha dorsal do Instituto, e mais, uma visão mais otimista, você vai restringir os efeitos dele a questões regionais, a resolver questões, como era a arguição de constitucionalidade do órgão especial, que resolvia muito pouco, né? Porque a palavra final sempre foi do Supremo. Então, eram decisões que não tinham o prestígio suficiente, até os próprios juízes dos tribunais em que se decidia a respeito da constitucionalidade, não respeitavam, esperando a decisão dos tribunais superiores. Quer dizer, eu acho que interpretar dessa maneira será condenar à morte essa inovadora e louvável instituição. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco e a conclusão aqui me parece muito óbvia, né? Os tempos são outros, agora a cultura, a formação da cultura, o direito é outro. A formação da cultura é algo que demanda muito tempo, o time é diferente, né? Então nós vamos dar o segundo intervalo e voltamos em breve.